Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Desejo uma feliz Páscoa para todos e todas e uma semana assim regada de muita paz, saúde e muitas coisas boas para todos nós. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algo que é bem comum no meio da orquidofilia e que muitas pessoas têm dúvidas do que de fato faz com que as orquídeas fiquem dessa forma. Principalmente aquelas pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas, que ainda não têm aquele olhar mais acurado, aquele olhar mais observador, né? Porque a gente que cultiva orquídea precisamos, digamos assim, refinar o nosso olhar para essas plantas, para conseguir perceber o que acontece de anormal com elas. Porque cultivar orquídea é um hobby muito simples, mas que precisamos desenvolver alguns macetes para poder a gente não colocar a nossa planta em risco. E eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de Cattleya metistoglossa desidratada. Né? Então essas plantas estão assim extremamente desidratadas, né? Como eu já falei em outros vídeos, aqui na Bahia está muito seco, né? As minhas orquídeas estavam espalhadas pelo quintal e mesmo eu regando todos os dias, muitas delas acabaram se desidratando ao extremo. Tanto é que eu estou dando uma organizada no meu orquidário justamente para tornar esse ambiente um pouco mais ameno, né? Para que aumente um pouco a umidade e as orquídeas não venham a sofrer tanto como elas estão sofrendo agora. Olha só, pessoal, precisamos ter em mente 2 situações que faz com que as orquídeas fiquem desidratadas. Nesse caso aqui, é por questão de seca mesmo, né? Então a umidade do ar aqui está muito baixa, porque está seco, né? Não choveu esse ano e está muito seco aqui, entendeu? Muito quente, o sol já amanhece quente e anoitece quente. É muito calor e isso fez com que as orquídeas se desidratassem. Então, este é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é, né, a segunda situação é o excesso de água. Né? Você regar as suas orquídeas abundantemente e não dar aquele intervalo para poder as raízes secarem completamente, né, a sua orquídea vai apodrecer as raízes e ela não vai conseguir absorver mais a água, né, e nem nutrientes também. Então a sua orquídea vai definhar do mesmo jeito. Nesse caso aqui, você pode ver que a orquídea está completamente desidratada, né, mas o substrato está bom, que eu utilizo coquinhos de oricuri, né? E as raízes também estão saudáveis, né? Nessa orquídea aqui que eu estou mostrando para vocês, você pode ver aí as raízes, o enraizamento na parede do vaso, né? Um bom enraizamento. Então, nesse caso aqui, o problema pode ser resolvido muito facilmente. A orquídea está precisando de fazer um replantio, mas esse não é o momento de fazer o replantio porque ela está muito desidratada, né? E também dá até para fazer um corte pela forma como ela já está, né? Ela já está bem entorcerada, porém não é o momento de fazer o corte. Essa outra aqui não está no momento de fazer o corte, mas ela precisa fazer um replantio, mas também ainda não é o momento de fazer esse replantio. Né? Não é o momento. Por que não é o momento? Porque ela está completamente desidratada. Então, se eu tiro essas orquídeas
desses vasos, o que é que vai acontecer? Vai danificar aquelas raízes que ainda estão saudáveis, né? E como ela já está desidratada, ela não tem mais água o suficiente para poder manter um novo enraizamento. Então este não é o momento de fazer o replantio. Quando é que eu vou fazer o replantio ou um corte, né? Você vê que essa que eu estou na mão, ela já tem um pseudobulbo novo, mas mesmo assim não é o momento de fazer um corte, porque até o pseudobulbo está completamente desidratado, né? Então, se demorar um pouco mais de tempo sem corrigir esse problema, até o pseudobulbo pode morrer, pode secar, né? E a orquídea vai definhar, definhar, definhar até a morte. Então, o primeiro passo é observar o motivo pelo qual a orquídea está desidratada. Se for por seca, por falta de água, e o enraizamento estiver bom, como estão essas orquídeas aí, pronto. O problema é colocar num ambiente mais ameno, que está com uma temperatura menor, que tenha luminosidade, mas que seja um pouco mais úmido, regar constantemente. Nesse caso aí você pode regar todos os dias essas raízes de fora, no caso dessa orquídea que estão com as raízes para fora, e logo logo ela vai se reidratar, né? E aí é o momento de você fazer o replantio ou até mesmo o corte, porque aí os pseudobulbos estarão desidratados, estarão com reservas de água, então a orquídea vai utilizar essa reserva de água para desenvolver as novas raízes. No caso dessa outra, a outra que está em cima da mesa, né, não é o momento nem de fazer corte e também não é o momento de fazer o replantio, né? Vamos fazer o mesmo processo que vou fazer com essa outra que estão com as raízes para fora. Só que nesse caso aqui, como ela não tem raízes do lado de fora, então tem que ter um pouco de cuidado com a rega porque ela tem substrato. Então dentro do vaso, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. No caso, essa que está com as raízes para fora, eu posso molhar as raízes todos os dias ou até mais de uma vez por dia. Agora dentro do vaso, não, porque o dentro do vaso fica úmido por mais tempo. Senão ela vai começar a apodrecer as raízes e a orquídea vai começar, ao invés de reidratar, ela não vai conseguir absorver água e ela vai definhar também do mesmo jeito. Então essas são as duas situações que faz com que as orquídeas se desidratem. O excesso de água, que provoca um apodrecimento das raízes e assim ela não consegue mais absorver a água e nem tampouco os outros nutrientes, né? E a falta de água. Nas duas situações, como a orquídea não está conseguindo absorver água, o que é que acontece? Ela vai começar a consumir a reserva que elas possuem nos pseudobulbos. Nesse caso, eu vou corrigir o problema dando água para a orquídea, dando um pouco mais de umidade. E ao invés de eu encharcar completamente as raízes, eu vou pulverizar água nas folhas. Então eu pego o pulverizador e pulverizo todas as folhas, pseudobulbos, as raízes que estão expostas, mas lembrando que sem encharcar as raízes. Então, eu pulverizo todas essas outras regiões, mas as raízes, o substrato, eu espero secar completamente. Ou então eu posso até pegar, colocar em cima de um pratinho com areia molhada para gerar um microclima, com um ambiente mais úmido, para que a orquídea consiga a se reidratar novamente. E esse pratinho pode ser até um prato, né, com água, mas é preciso trocar a água todos os dias por causa do mosquito da dengue. E lembrando que não é colocar o vaso dentro da água, porque vai encharcar o substrato. É colocar sobre a água, mas não dentro dela. E em poucos dias você vai ver
que a orquídea vai se reidratar novamente. No caso da orquídea que se desidratou por excesso de água, que causou um apodrecimento das raízes e ela não conseguiu mais absorver, então o que é que acontece? Aí o processo é um pouco mais demorado e também um pouco mais trabalhoso, mas dá para poder recuperar a orquídea. Vai ser um pouco mais demorado, mas dá para recuperar. Só precisamos retirar a orquídea do substrato, lavar, cortar as raízes podres, colocar dentro de um enraizador. Eu utilizo vitamina do complexo B, eu utilizo o Biocomplex. E você pode utilizar na UTI, naquelas UTIs que tem para orquídea, ou você pode colocar sobre um tecido de algodão úmido em um recipiente, para que a orquídea comece a absorver água bem lentamente, mas não é pingando, é úmido, levemente úmido. Quando ela emitir as raízes, aí você pode estar fazendo o replantio. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que o YouTube informe vocês sobre as novas publicações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.